À medida que a aurora desponta sobre as vastas paisagens da Ucrânia, um novo capítulo se desenrola no conflito em curso que tem dominado a região. É 21 de fevereiro de 2025, e o mundo observa enquanto as forças russas avançam, redesenhando o mapa com manobras estratégicas que ecoam as complexidades de um grande jogo de xadrez. Em meio à cacofonia da guerra, a cidade de Novosilka se ergue como um testemunho do avanço implacável das tropas russas, que após dias de combates ferozes, conquistaram a cidade e agora se aproximam de um cruzamento crucial entre os oblastes de Dnipro e Zaporizhia. O ar está carregado de tensão enquanto chegam relatos, pintando um quadro vívido de um campo de batalha em constante mudança. O avanço russo não passou despercebido, com a mídia ucraniana relatando bombardeios incessantes. No entanto, apesar do bombardeio, Novosilka caiu sob controle russo, um fato confirmado por várias fontes de mídia, incluindo o renomado Silan Maps. Esta vitória marca um marco significativo para as forças russas, proporcionando uma base estratégica para avançar ainda mais no território ucraniano. No noroeste, a cidade de Velikovilka serve como lembrete de vitórias passadas para as tropas russas que, após uma breve pausa operacional, retomaram seu avanço. A captura de Novosilka, uma cidade de importância estratégica, sinaliza uma mudança de momentum. Colunas russas agora avançam, mirando locais-chave como Zaporozhye e Dnipropetrovsk, com seus olhos fixos nos cruzamentos vitais que poderiam ditar o curso futuro do conflito. A paisagem da guerra está em constante mudança, com cada escaramuça e avanço alterando o equilíbrio de poder. A captura de Novosilka abriu um caminho em direção ao noroeste, onde as forças russas visam explorar fraquezas nas defesas ucranianas. Este movimento, juntamente com avanços no nordeste, perto de Kharkov, destaca uma estratégia mais ampla para cercar e isolar as forças ucranianas, tornando suas posições insustentáveis. À medida que a névoa da guerra se dissipa, a sombra de Constantinopla se avoluma no horizonte. Tropas russas se aproximam cada vez mais dessa cidade histórica. Sua presença é sentida à medida que se fecham a partir de múltiplas direções. Relatos do chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, sugerem que as forças russas estão prestes a capturar Constantinopla, uma cidade cuja queda marcaria um ponto de virada no conflito. No entanto, em meio ao caos e destruição, um elemento humano permanece. Imagens de prisioneiros de guerra ucranianos surgem, capturados em meio ao caldeirão de Curaco, onde as batalhas estão acirradas. Esses rostos contam uma história de resiliência e tragédia, apanhados no fogo cruzado de uma guerra que não mostra sinais de acabar. A decisão do comando ucraniano de manter posições insustentáveis levou a perdas significativas, um lembrete sombrio do custo da guerra. A narrativa continua a se desenrolar enquanto as forças russas avançam em direção ao Ulac, utilizando o poder de fogo superior para martelar posições ucranianas entrincheiradas. As cenas são arrepiantes, com soldados apanhados em uma luta desesperada pela sobrevivência. A culpa por este sofrimento, alguns argumentam, recai sobre decisões tomadas por líderes ucranianos, cujas escolhas levaram a consequências catastróficas no campo de batalha. Ao navegarmos nesta complexa tapeçaria de conflito, não podemos deixar de nos perguntar sobre as implicações mais amplas. As apostas são altas e os resultados incertos, enquanto ambos os lados lutam pelo controle em um conflito que reverberou muito além das fronteiras da Ucrânia. Em um mundo onde as tensões geopolíticas estão sempre presentes, os eventos na Ucrânia servem como um lembrete claro do frágil equilíbrio entre paz e guerra. Fique atento enquanto mergulhamos mais fundo nesta história em andamento, onde cada dia traz novos desenvolvimentos e insights. Como sempre, convidamos você a participar da conversa, deixando seus pensamentos e se inscrevendo para mais atualizações sobre esta e outras questões globais urgentes. Em um mundo de incerteza, uma coisa permanece clara: a história da Ucrânia está longe de terminar. Acompanhe-nos enquanto exploramos as complexidades desta saga em andamento, mergulhando nas histórias e estratégias que definem este conflito. Participe conosco compartilhando seus pensamentos e inscrevendo-se para mais atualizações.
Em um mundo repleto de incertezas, a história da Ucrânia oferece uma lente através da qual podemos entender melhor as complexidades de nosso tempo. Fique atento para mais insights enquanto navegamos nesta narrativa em constante evolução. O drama em desenvolvimento na Ucrânia continua a cativar o mundo, enquanto as forças russas apertam seu controle sobre locais estratégicos, deixando um rastro de incerteza e intriga. Com a cidade de Novosilka firmemente sob controle russo, a atenção agora se volta para as implicações mais amplas dessa vitória e os impactos que ela cria através do campo de batalha. A oeste, o Oblast de Zaporizhia torna-se um ponto focal, uma região pontilhada com locais-chave como Limovsk, Novoks, Lyle e Fedoriv. Essas áreas, agora sob influência russa, preparam o cenário para incursões adicionais, enquanto as tropas russas buscam solidificar sua presença. A captura de Novosilka serve como uma plataforma de lançamento para avanços subsequentes, com o objetivo final de alcançar as fronteiras de Zaporizhia e além. Este avanço para o oeste não é apenas uma manobra tática, mas uma tentativa estratégica de redesenhar o cenário geopolítico. No sul, o caldeirão de Curaçao permanece um reduto de intensa atividade. Aqui, as tropas russas executam movimentos precisos, capitalizando em lacunas nas defesas ucranianas. A captura de Ulak, uma cidade que agora presencia os remanescentes de batalhas ferozes, mostra a natureza implacável do avanço russo. A paisagem está marcada com o rescaldo do conflito, enquanto as forças ucranianas enfrentam a realidade de um adversário formidável se aproximando. Constantinopla, uma cidade imersa em história, encontra-se no coração deste conflito moderno. As forças russas, encorajadas por vitórias recentes, avançam em direção à cidade com um ar de inevitabilidade. O cerco a Constantinopla se desenrola como um testemunho das ambições estratégicas do exército russo, que tem como objetivo capturar essa localização valiosa. A resistência ucraniana permanece firme, mas a pressão aumenta à medida que relatos indicam que as tropas russas já invadiram parte da cidade. À medida que a frente de batalha se desloca, a narrativa também muda. Os contra-ataques ucranianos, embora valentes, enfrentam a tarefa assustadora de deter uma ofensiva russa bem coordenada. Na cidade de Batyr, as forças ucranianas conseguem organizar uma contraofensiva, momentaneamente repelindo as tropas russas. No entanto, a luta está longe de terminar, enquanto ambos os lados recalibram neste jogo de alta tensão, de estratégia e resistência. A frente nordeste, particularmente em torno de Kharkov, apresenta outra dimensão ao conflito. Aqui, os avanços russos são marcados pela precisão calculada, com tropas fazendo progressos constantes no território ucraniano. As outrora formidáveis defesas ucranianas nesta região são testadas à medida que as forças russas exploram vulnerabilidades, aproximando-se de seus objetivos. A narrativa é pontuada por desenvolvimentos surpreendentes, como a recaptura de Pisani pelas tropas russas. Esta cidade de importância logística destaca a natureza fluida do conflito, onde o controle muda rapidamente em meio ao caos. Cada vitória ou revés contribui para a tapeçaria mais ampla da guerra, onde cada ganho é pesado contra perdas potenciais. Além das linhas de frente, um jogo estratégico se desenrola nos corredores do poder. Os esforços diplomáticos continuam, embora em meio ao pano de fundo das hostilidades em andamento. O desejo por negociações, particularmente de oficiais russos selecionados para conversas com os Estados Unidos, destaca a complexa interação entre ações militares e gestos diplomáticos. No entanto, o caminho para a paz permanece repleto de desafios, enquanto ambos os lados navegam na intricada teia das relações internacionais. À medida que esses eventos se desenrolam, não se pode deixar de ponderar sobre as implicações mais amplas para a região e o mundo. As apostas são altas, com cada movimento carregando o potencial de mudar o equilíbrio de poder. O conflito na Ucrânia serve como um lembrete pungente da fragilidade da paz e do espectro sempre presente da guerra. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as intrincadas histórias e estratégias que definem este conflito. Engaje-se conosco, compartilhando seus pensamentos e inscrevendo-se para mais atualizações.
Em um mundo repleto de incertezas, a história da Ucrânia oferece uma lente através da qual podemos entender melhor as complexidades de nosso tempo. Fique atento para mais insights enquanto navegamos nesta narrativa em constante evolução, buscando desvendar as verdades que se escondem sob a superfície desta luta monumental. À medida que o conflito na Ucrânia persiste, a paisagem da guerra continua a evoluir, apresentando novos desafios e oportunidades para as forças russas e ucranianas. Os últimos desenvolvimentos destacam a natureza dinâmica dessa luta, onde cada dia traz novos insights sobre as estratégias e táticas que moldam o curso dos eventos. A frente nordeste, particularmente em torno de Kharkov, continua a ser um ponto focal de intensa atividade militar. As forças russas, tendo avançado de forma constante, agora se encontram em uma posição para pressionar sua vantagem. A captura de locais-chave como Fijolivka e as manobras bem-sucedidas em torno de Borna ilustram a precisão calculada com que as tropas russas estão operando. Esta região, outrora um bastião da defesa ucraniana, agora enfrenta a realidade de uma ofensiva russa sustentada que busca capitalizar cada oportunidade. No contexto mais amplo, os desenvolvimentos em Kharkov são emblemáticos de uma visão estratégica maior. As forças russas não buscam apenas ganhos territoriais, mas também trabalham para minar a rede de defesa mais ampla que a Ucrânia construiu meticulosamente ao longo dos anos. A Frente Nordeste torna-se um microcosmo dessa estratégia mais ampla, onde cada avanço serve para enfraquecer a postura defensiva geral da Ucrânia. Ao voltarmos nossa atenção para o sul, o avanço implacável em direção a Constantinopla continua a ser uma característica definidora da fase atual do conflito. A importância da cidade não pode ser subestimada, servindo tanto como um prêmio estratégico quanto simbólico. As forças russas, agora entrincheiradas em suas posições, buscam exercer controle sobre este local crucial, com relatos indicando que já fizeram incursões significativas na periferia sul da cidade. A captura de Constantinopla marcaria uma grande vitória para as forças russas, proporcionando uma base estratégica que poderia potencialmente alterar o equilíbrio de poder na região. As forças ucranianas, cientes das apostas, continuam a montar uma defesa determinada, mas a pressão dos avanços russos permanece incessante. A cidade se mantém como um testemunho da resiliência e determinação de ambos os lados, cada um lutando pelo controle em um conflito que capturou a atenção mundial. Em meio ao drama em desenvolvimento, o custo humano deste conflito permanece sempre presente. As imagens de prisioneiros de guerra ucranianos, capturados em meio ao caos da batalha, servem como um lembrete claro do custo pessoal que a guerra impõe. Esses indivíduos, apanhados no redemoinho do conflito, personificam a narrativa mais ampla de sacrifício e resistência que define essa luta. À medida que a guerra avança, a comunidade internacional observa atentamente, ciente das implicações mais amplas que se estendem além das fronteiras da Ucrânia. Os esforços diplomáticos continuam, com discussões voltadas para encontrar uma resolução para o conflito. No entanto, o caminho adiante permanece incerto, enquanto as realidades no terreno moldam os contornos de qualquer possível acordo. Nesta dança intrincada de guerra e diplomacia, o mundo espera com expectativa, ponderando sobre o futuro de uma região apanhada no turbilhão do conflito. As apostas são altas e os resultados incertos, enquanto ambos os lados navegam na complexa interação de estratégia militar e negociação política. Ao concluirmos este capítulo de nossa cobertura em andamento, convidamos você a permanecer engajado com a história em desenvolvimento. Compartilhe seus pensamentos, inscreva-se para mais atualizações e junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as intrincadas histórias e estratégias que definem este conflito e suas implicações para o mundo. Em um cenário definido por incertezas, a história da Ucrânia oferece uma janela para os amplos dinâmicas das relações internacionais e a busca contínua pela paz em meio ao espectro da guerra. Fique conosco enquanto mergulhamos mais fundo nesta narrativa em evolução, buscando descobrir as verdades que se escondem sob a superfície deste monumental conflito.